Hoje essa nossa live vou me apresentar, meu nome é Cidiane Saraiva, eu sou coach de produtividade, né, e já tem algum tempo, e eu ajudo mulheres que querem encontrar o seu caminho, né. O que significa coach de produtividade? Bom, então, eu ajudo mulheres a encontrar os seus objetivos através da produtividade. Quando a gente tem um foco específico, né, em alguma área, então, quando a gente foca em algo, né, o nosso foco ele expande. Né? Então, por isso que a produtividade hoje, no mundo da tecnologia, do mundo em que nós estamos vivendo, cada vez mais pede que nós tenhamos mais foco, né? Então, quando a gente tem foco em algo, o nosso foco expande. Então, a produtividade que eu faço nada mais é que isso. Nós damos foco em algo que nós estamos buscando, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. Através de ferramentas e estratégias, a gente passa a atingir muito mais rápido aquilo que a gente está buscando. Então, isso é a produtividade, é o que eu faço, o meu trabalho. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta, né, do desafio de 7 dias que eu estou fazendo. Nós estamos com vários grupos, né, estamos no grupo de mais de 300 mulheres aí, e nesse grupo específico a gente fez um sorteio, e a sorteada foi a Elisa Andrade, né? Ela tá com muitas dúvidas, com bastante pergunta, e ela foi sorteada e hoje a gente vai falar sobre a pergunta dela, né? Que eu acredito que deva ser de muitas pessoas aí que está no mundo hoje, vivendo esse mundo frenético nos dias de hoje. E o que é, né, esse desafio de 7 dias que eu estou fazendo, né, para mulheres? Nada mais é que a força de vontade, né? A força de vontade a gente sabe que ela não existe, né? Porque se a gente tivesse tanta força de vontade assim, se tudo que a gente quisesse a gente conseguia realizar, né, a gente teria. E a gente vê que não é verdade. Somente a força de vontade não é o suficiente para a gente alcançar aquilo que a gente tem buscado. Mas o que mais tem influenciado, né? O meio externo. O meio externo tem diretamente influenciado as nossas ações. Por isso que a força de vontade ela não é somente o suficiente para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E dentro do desafio de 7 dias eu ensino um passo a passo totalmente estratégico, mostrando para essas pessoas que têm mais comprometimento e que elas querem mudar a qualidade da sua vida. Nós estamos aqui falando do desafio de 7 dias, né, que nós estamos fazendo aí para essas mulheres, mais de 80 mulheres que estão em cada grupo, e que nós estamos fazendo para ajudar essas mulheres a entender que somente a força de vontade não é o suficiente. Nós temos que entender que meios externos têm influenciado diretamente a nossa vida no mundo em que vivemos. E dentro desse desafio, eu ajudo através de estratégias, um passo a passo, aonde existem tarefas e ações para que você possa atingir aquilo que você quer em 7 dias, mudando estrategicamente o seu mindset, fazendo você pensar de acordo com as suas limitações e fazendo você avançá-las. Isso é sensacional. A pergunta sorteada da Elis ela perguntou o seguinte: eu não estou satisfeita com o rumo que a minha vida profissional tomou. A Elis então tá bom, Paty. A Elis fez uma pergunta dentro do desafio de 7 dias. A Elis fez uma pergunta muito legal e que eu acredito que deva ser a dúvida de muita gente. Isso é muito bom. E ela perguntou o seguinte: eu não estou satisfeita com o rumo que a minha vida profissional tomou. Neste sentido, eu decidi realizar um curso de Reiki, especialização em psicologia e coaching, especialização em educação e tecnologia. Eu iniciei essa semana um curso de psicoterapia holística. Saí da minha zona de conforto para buscar fazer algo que vai alinhar as minhas crenças com a minha missão, que é ajudar as pessoas a se encontrarem. Bom, até aqui a gente consegue entender que ela está buscando autoconhecimento. Até aqui ainda tem incongruência, porque ela está insatisfeita com o rumo que a vida dela tomou, porém, ela entende que ela precisou de um autoconhecimento, correto? Mas olha só onde vem a incongruência. Ela diz: porém, como nem tudo são flores, às vezes eu me pego meio que perdida para dar o segundo passo devido à limitação financeira. Olha só, eu não sei por onde começar.
Eu já estou fazendo aplicações de Reiki, porém ainda não tive a coragem de cobrar as pessoas. Mas sei que precisarei fazer devido a investimentos em outros cursos, materiais para sessões de Reiki, com óleos essenciais e incensos. E o mais importante, eu preciso de um lugar fixo para realizar os atendimentos. Ainda não posso pedir demissão do meu emprego, porque perco os 40% que será necessário para investimentos futuros. Às vezes bate um desânimo, mas eu continuo firme em meu propósito. Só preciso de um empurrão mais forte para continuar. Alguém se sente assim? Nós estamos falando do desafio aqui de 7 dias e respondendo a uma pergunta que a Elis foi sorteada dentro do grupo, mas eu resolvi fazer isso fora com uma live, porque eu acredito que essa pergunta que ela fez, muitas pessoas têm dúvida. Muitas pessoas não sabem ao certo, depois que faz uma formação, o que fazer depois. Né? Muitas pessoas ficam perguntando, e agora? Né? E agora, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu cobro, eu não sei se eu cobro barato, eu não sei se eu cobro caro, como ela acabou de dizer aqui, eu não sei por onde começar. E o mais engraçado, que ela sabe que ela precisa de um autoconhecimento, ela foi atrás desse autoconhecimento, porém agora, na reta final que foi trabalhar, ela não sabe como fazer. Olha que dúvida que ela teve aqui. Agora, eu te pergunto, Elis, então eu aconselho você pegar papel e caneta e anotar o que eu vou dizer para você, e todas que estiverem aqui, anote também, porque com certeza é a dúvida de vocês também. Eu vivi muitos anos da minha vida como Elis, né? Eu passei de várias formações. Ela focou numa área específica, se especializou e ficou somente nessa área. Eu não. Eu, quando não tinha clareza daquilo que eu queria para minha vida, eu passei a pular de galho em galho. Eu sou formada em farmácia, eu pós-graduei em perícia criminal, trabalhei no ML há algum tempo. Depois eu saí da perícia e fui fazer design de interiores. Olha só, fiz formação, construí a Igreja do Cristo Rei em Cuiabá, Mato Grosso. Hoje eu moro aqui em São Paulo. E fiz também uma casa em Orlando, da Fabiana Kline, dona do Shopping Três Américas de Cuiabá. Uma das donas, né? Então, olha só, sempre fui muito bem sucedida nas minhas áreas. Porém, quando eu não tinha clareza, né, daquilo que realmente era a minha essência, o meu valor, eu não conseguia atuar em área nenhuma, porque eu sempre estava me sabotando. Eu sempre estava colocando desculpa, né, vamos colocar essa palavra, em algo na minha vida, porque eu estava insatisfeita. Eu tenho 3 filhas, uma de 13, uma de 8 e uma de 4 anos. E eu não conseguia conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Então, o tempo inteiro eu estava me sabotando. Então, quando eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu sempre fui uma profissional, eu sempre fui atrás do meu conhecimento, sempre fui atrás das minhas coisas, mas quando eu estava no topo, eu via que eu não conseguia conciliar. Eu me sabotava, pedia demissão, saía e me frustrava. Quem sente isso na vida de hoje? Quem sente isso na sua vida hoje? Diga eu. Porque assim, é muito fácil, né, a gente, fora que a gente é mãe, é mulher, dona de casa, a gente tem muita coisa para fazer. E aí, quando a gente não tem clareza de verdade daquilo que a gente está buscando, o que é a clareza? A clareza não é eu vou fazer uma faculdade de farmácia, eu vou fazer uma faculdade de coach, psicologia, de reiki, enfim, eu não vou fazer um curso. Isso não é clareza. Isso é aquilo que eu quero para minha vida. Agora, a clareza é o que eu quero, aonde eu quero chegar, qual é o fim, porque a vontade de me especializar, a vontade de me formar, isso é um meio. Qual é o fim dessa formação? Para que eu estou fazendo isso? Qual é o intuito? É para gerar valor para minha família? É para ajudar com meu marido dentro de casa? Qual é? É para dar qualidade de vida aos meus pais, à minha filha, aos meus parentes, ao meu futuro? Qual é? E aí eu tenho que entrar em congruência com aquilo que eu quero ser. Então, quando eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu fiquei fazendo várias coisas que eu achava que era eu. E quando eu descobri que tudo que eu fazia eu estava me sabotando, mas eu colocava a culpa sempre no outro. Porque o meu chefe era aquilo, porque o meu marido me ajudava com as meninas dentro de casa, porque eu chegava sempre atrasada e minha funcionária não foi trabalhar, então eu não poderia ir trabalhar. Enfim, a gente sempre fica buscando sabotadores para que a gente não consiga ir. Só que a gente faz isso inconscientemente. Tá? Numa outra live eu explico sobre a consciência, sobre o inconsciente.
ok? E falo com total clareza, porque isso já tem comprovações científicas. Napoleão Hill fala, Earl Nightingale é um cara que só falou sobre isso em 1900, então assim, tem muita bagagem falando sobre a mente consciente e a mente inconsciente. Então, o que a gente faz inconscientemente? A gente tem feito isso todos os dias da nossa vida. E aí a gente acorda todos os dias, oi Elis, boa noite, e a gente acorda todos os dias sem saber para onde ir. A gente já acorda no telefone, a gente já acorda no dia a dia, frenético. Então, o que acontece? Quando a gente acorda frenético, a gente não para respirar, centrar, o que eu vou fazer hoje? A gente passa a reagir. Então, a gente não passa mais a fazer aquilo que a gente quer. Oi, Kátia, tudo bom? A gente passa a não mais fazer o que a gente quer, a gente passa a reagir com o que está acontecendo no meio. Então, o que está acontecendo no meio, eu passo a fazer. É aquela coisa, né? Deixa a vida me levar. E não é assim. Quando eu passo a entender quais são os meus valores, o que eu quero para a minha vida, qual é o fim, eu passo em busca daquilo que eu quero. E aí é o que entra a pergunta da Elis e a resposta, Elis, que você vai ter agora. No desafio de 7 dias que você já está fazendo dentro do grupo dessas mulheres fantásticas, o que acontece? Nesse desafio, se você se colocar, né, em movimento, porque um dos meus mentores, né, inclusive o Jerônimo Temer, sempre disse, a águia dói. Se fosse fácil, todo mundo seria. Por isso que hoje a população, apenas 5% são pessoas bem-sucedidas. As 95% das outras pessoas, elas estão reagindo ao meio externo. E lá dentro do desafio de 7 dias, você vai entender que o que o meio externo está fazendo, que está influenciando o seu meio interno. E aí sim você vai ter clareza de tomar as ações corretas. Então, quando você disse aqui para mim que você tem o seu autoconhecimento, porém, mas não sabe como cobrar, o que significa isso? Está faltando o quê? Às vezes, são 2 fatores. Um é emocional e o outro é a falta de gestão. De você entender de verdade sobre o seu negócio. Quando a gente lida o emocional, a gente está o quê? Se sabotando o tempo inteiro. Será que eu sou competente o suficiente de estar, tenho autoridade, eu tenho reputação naquilo que eu estou fazendo, então eu tenho condições de cobrar um preço X? Eu olhei o meu concorrente, oi Juliana, tudo bom? Eu olhei o meu concorrente, eu estou vendo o que o meu concorrente está cobrando. Como que está sendo? O que ele tá? Quais são as competências? O que ele está entregando? Que tipo de serviço que ele está entregando? Então, Elis, a gente vai fazer o quê? Uma pesquisa. Então, a gente vai pesquisar o mercado e saber como esse mercado está nos dias de hoje. E o que eu posso fazer para me aproximar deste mercado e ser competente tanto quanto entregar ainda mais valor ao meu cliente? Entende? Então, quando eu tenho segurança, não é que você não sabe quando cobrar. De maneira alguma. Agora, o julgamento interno tem que estar muito, muito, muito presente em você aqui. Né? Porque assim, você tem ou a perda, né? Se você aumenta o seu preço, você tem a perda da concorrência, porque aí o outro está cobrando um pouco menor que você. E se você coloca o seu preço lá embaixo, as pessoas não vão falar o que para você? Ela não tem qualidade. Talvez, né, ela está cobrando tão barato, então deve ser que ela está precisando de dinheiro, então ela acabou de formar, enfim, vai existir sérios julgamentos. E a partir de agora, eu vou falar de 4 fatores essenciais que qualquer pessoa que se fizer precisa fazer? Não, né? É um conselho que eu estou dando? Também não. São estudos feitos com embasamento e esses 4 competências eu vou falar referente ao Napoleão Hill. Né, que ele fala sobre a mente consciente, a mente subconsciente, e estudou várias pessoas de sucesso e por que essas pessoas de sucesso alcançaram o seu sucesso em um desses 4 patamares que deu clareza para que isso pudesse acontecer. Tá? Mas antes de falar, nós estamos aqui falando um pouco mais da vida da Elis e de outras pessoas, assim como eu, que quando eu comecei meu processo eu também não sabia como cobrar, mas porque eu não tinha, na época, eu não tinha autoridade para cobrar, e eu não só não tinha autoridade para cobrar, como o meu julgamento era muito grande. Eu pensava, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Será que eu vou conseguir atender 1 a 1? Será que eu vou conseguir entender a dor daquela pessoa e eu vou conseguir ajudá-la a transformar? Então, assim, veio uma série de julgamentos. O que passou, o que parou de eu julgar? Eu me coloquei em ação.
Eu falei, chega, eu já sei o que eu quero. Eu já sei como eu quero fazer. O que eu preciso fazer para me aproximar daquilo que eu quero? Eu preciso me colocar em movimento? Que seja feito. Eu tenho que pagar o preço. E aí eu comecei a dar sessões, o quê? Gratuitas, pro bono. E o mais engraçado, que quando eu atendia pro bono, elas me indicavam a outras. E aí eu falei, gente, eu transformo. E foi aí que eu comecei a cobrar. Mas eu comecei a cobrar 6 mil? Não. Eu comecei a cobrar R$997, enquanto os meus concorrentes estavam cobrando 2.500 pelo processo. 3 mil pelo processo. E eu falava, não, eu não vou cobrar tudo isso porque vai que dá errado, né? Olha só o julgamento. Porque competência a gente tem, só que a insegurança fala mais alto. O medo fala mais alto. Só que a gente, quando quer algo, a gente tem que se colocar em movimento. E a gente tem que falar assim, ok, o que eu preciso fazer para que isso realmente aconteça? Então agora eu vou dar 4 ferramentas que, se você fizer toda semana, né, durante 30 dias, ou durante a semana mesmo, se você focar com clareza, de pensar, de falar assim, não, eu preciso focar, é isso que eu vou fazer, eu tenho certeza, Elis, que você vai conseguir. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que tiver nesse patamar que você tá, nessa insegurança de não saber como cobrar, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, que eu tô aqui para responder, tá bom? Mas hoje, especificamente, eu vou responder a pergunta da Elis, que ela tá com dúvida na sua vida pessoal, e ela tá com dúvida como fazer com que o negócio dela, ela consiga se expandir. E principalmente, ela já trabalha em outro emprego, ela também não pode sair desse emprego, porque é a renda que ela tem, né, para sobreviver e pagar os outros custos dela. Então, estamos vendo aqui que existem 2 tipos de sabotadores, né? Ela não está tendo clareza ainda daquilo que ela está fazendo, né? E nem como fazer para poder atuar, né? Ela não está entendendo ainda quais são os seus valores para que isso possa vir a se realizar com mais efetividade. Então, Elis, eu te falo o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter é consciência, né? Três palavrinhas, né, que descrevem melhor o seu eu ideal. Se você for parar para pensar agora, você me fala 3 coisas que é o seu eu ideal. Por exemplo, eu vou dar o meu eu ideal quando eu fiz essa ferramenta há 5 anos atrás. Eu pensei, eu quero ser livre, né? Eu quero muito. Eu quero ser uma pessoa responsável. Então, eu sou livre, eu sou responsável. Então, eu sou um sucesso. Então, eu colocava isso o tempo inteiro. Só que aí eu pensei o seguinte, né? O que eu preciso fazer para que isso vá de encontro ao que eu estou buscando? Então, Elis, o que você tem que fazer? 4 ferramentas básicas. Qualquer pessoa que fizer vai conseguir, ok? A primeira coisa, você tem que trazer para consciência. O que é trazer para consciência? Quando a gente traz algo que a gente quer para consciência, quando eu trouxe que eu quero ser, eu sou livre, será que a farmácia que eu fazia na época me trazia essa liberdade? Será que a perícia criminal que eu estava fazendo me trazia essa liberdade? Olha só, eu queria ser livre. Será que quando eu estava fazendo design de interiores, né, e trabalhando bastante, eu estava buscando, estava em congruência com aquilo que eu queria? Olha só como tudo está relacionado ao meu valor. Olha como tudo está relacionado a quem eu sou. Quando eu trago para a consciência 3 palavrinhas, somente 3, descrevendo, né, o meu eu ideal, somente aí eu já consigo saber quem eu sou. Já nessa ferramenta eu já consigo entender quais são os meus valores e o que eu quero para minha vida. Entende? E aí eu vou em busca daquilo que eu preciso, ok? Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, Elis. A segunda coisa é o quê? Pensar no coletivo, né? O que é pensar no coletivo? Como que eu vou tratar aquelas pessoas? Como que eu vou tratar as pessoas, né, que estão à minha volta? Que tipo de energia que eu vou entregar a essas pessoas? 3 coisas. Quais são essas 3 coisas, Elis? Amor, respeito, contribuição. Quais são? Quem é de verdade? Então, primeira coisa, Elis, consciência. A segunda coisa, o coletivo. O que a energia que eu vou estar, né? Qual é essa energia que você quer estar durante a sua semana, tá? Então, é isso. O que eu quero, né? Como que eu quero tratar aquelas outras pessoas? Qual é o coletivo, né? Que tipo de energia que eu vou passar a trazer?
né? Que tipo de energia que eu estou buscando para a minha vida. Então, algumas pessoas da minha vida com quem eu poderei melhorar as minhas interações ainda mais. Que tipo de interação que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parceria, né? Eu vou buscar pessoas para me ajudar nessa área específica que eu estou precisando. Então, quando eu começo a anotar que tipo de coisas, que tipo de energia que eu quero estar, porque às vezes não adianta nada eu falar assim, tá, eu quero, mas eu tô cansada, eu tô com a autoestima baixa, eu não tô tratando as pessoas bem. Quando a pessoa entra no meu escritório, eu entro no meu consultório e falo, meu Deus do céu, mais um atendimento. Então, automaticamente, tudo que eu entrego para o universo, ele vai voltar para mim da mesma proporção. Então, como que tá a sua energia com relação ao todo? Escreve três delas que você quer estar. Porque se você escrever 3 atitudes positivas que você quer estar, você vai ter que entrar em congruência com aquilo que você está escrevendo. E se você vê que você não está em congruência, que o seu sentimento não está sendo o mesmo que você está entregando, esse é o momento de você autoanalisar, voltar e tentar entender o porquê que isso está acontecendo com você, ok? Agora, a terceira coisa é o quê? É a capacidade. Consigo me desenvolver? Eu estou me desenvolvendo como eu preciso? Porque assim, eu percebi agora, Elis, que você está muito bem. Você diz aqui que você fez o curso de Reiki, especialização em psicologia e coaching, especialização em educação e tecnologia. Você iniciou um curso agora de psicoterapia e holística. Então assim, eu estou vendo que autoconhecimento, você está cheia, já chega. Você não precisa de mais autoconhecimento. Porque agora, com certeza, com essa bagagem que você está aqui, você consegue transpor isso para qualquer pessoa. Você consegue dar uma aula muito bem dada disso aqui, ok? O que você precisa agora? Que tipo de capacidades você precisa na sua área que vai fazer você alavancar o seu negócio? Ah, você precisa de entender mais sobre marketing do seu negócio? É esse tipo de capacidade que você está precisando? Então, assim, você tem que entender que esse é o tipo de capacidade que você está precisando? É isso que você precisa para aprimorar ainda mais aquilo que você já está fazendo? Então, você tem que começar agora a anotar 3 coisas que estão faltando e que você acredita que você está precisando fazer no seu negócio, na sua vida. É autoconhecimento, é treinamento com relação ao marketing do seu negócio, é gestão para você entender mais sobre as finanças, sobre o seu negócio propriamente dito. É talvez a meditação que você precisa. Por que eu falo meditação? A meditação nada mais é que não é uma crença religiosa, né? O que eu preciso fazer a meditação, eu entendo assim. Então, o que acontece? O que eu preciso dessa capacidade? Quando eu entendo que a meditação faz parte da minha capacidade e eu não entendo nada de meditação, o que eu preciso fazer para centrar? Apesar que a Elisa aqui, ela faz reiki, né? Não é uma meditação, mas é algo que vai mexer o quê? Com a energia dela. Então, isso é muito bom. Então, automaticamente, a gente consegue entender que ela não precisa de meditação para poder centrar naquilo que ela precisa. Porque ela está em equilíbrio com que a energia que ela está buscando, ela está em equilíbrio com o que ela está fazendo. Agora, o que eu estou percebendo aqui, na vida dela, que está faltando o quê? Autoconhecimento no marketing direcionado ao trabalho dela. Somente ele está faltando isso para você nesta área específica da capacidade. E aí você vai escrever 3 coisas fundamentais que você acha que precisa, ok? E a quarta e última é o que? A colaboração. O que você pode agregar às outras pessoas com o que você já está fazendo? Quando eu passo a entender o que me faz, né, na minha semana, algo que eu vou fazer, que eu vou colaborar ainda mais com o meu serviço, ou comigo mesma, ou até mesmo com a família, com as pessoas que eu estou me relacionando, eu me torno uma pessoa melhor. Automaticamente, se eu estou me sentindo bem, se eu estou com uma energia boa, o que vai acontecer? Simplesmente eu vou atrair, né, algo para minha vida que está direcionado àquilo que eu sou. Não tem como, vou fazer uma metáfora, a mesma coisa de eu falar para uma pessoa assim, né, falar, Elias, olha esse copo aqui, olha esse copo. Esse copo ele pode estar meio cheio ou meio vazio, depende do ponto de vista quem vai enxergar esse copo. Se eu tenho uma autoestima boa, né, alto, o que eu posso enxergar? Quando a pessoa pergunta, nossa, esse copo tá como? Dependendo da forma como a pessoa vai olhar, a pessoa fala assim, esse copo tá meio vazio. Quando a pessoa já fala meio vazio, automaticamente ela tá com uma baixa autoestima. Por quê?
Porque ela não consegue olhar nada de bom na vida dela. Então ela vai enxergar tudo meio sem graça, meio vazio. Então automaticamente a minha mente ela não vai falar assim, nossa, eu tenho que fazer isso. A minha mente vai falar assim, nossa, nada dá certo na minha vida. E automaticamente o que eu vou ter? O que não tá dando certo. Porque eu só tô alimentando a minha mente com coisas que não dá certo. Então nunca vai dar. Agora, se eu disser que esse copo, ele tá meio cheio, o que vai acontecer? Significa que eu tô olhando pelo lado melhor da coisa. Eu sei que ele não tá cheio, mas ele pode ficar. Eu sei que ele não tá da forma como eu queria, mas eu sei que eu vou conseguir de alguma forma. Então a fé nada mais é que você acreditar naquilo que você quer e você persistir. Porque fé não tem nada a ver, e pode ser que tenha alguma coisa a ver com religião, mas nem sempre. Fé é você acreditar em você mesma. Acreditar na sua capacidade que de alguma forma você vai conseguir. Isso é fé. Isso é eu acreditar no invisível, acreditar que de alguma forma eu sei que o universo vai me trazer. E Napoleão Hill, Sharon Lester, Brendon Burchard, o Tony Robbins deixa muito claro isso. Você não precisa saber como. Apenas comece a fazer. E o como, ele vai começar a vir. Por quê? Porque você já vai estar com energia boa. Você já vai estar fazendo o que você precisa fazer. Estou buscando conhecimento, estou indo atrás do marketing, enfim. Eu estou buscando algo para aprimorar aquilo que eu preciso. Então aí as pessoas certas vão começar a aparecer para você. Isso que eu estou dizendo não é demagogia. Isso é algo real. É algo que está acontecendo todos os dias. Só que as pessoas, infelizmente, elas estão apenas reagindo sempre ao meio externo e deixando de olhar para o lado interno. E isso é muito ruim nos dias de hoje, da tecnologia que nós estamos. Nós temos que passar a olhar para dentro, olhar para quem nós somos. E aí sim, a gente passa a buscar aquilo que a gente precisa. Aí sim, eu passo verdadeiramente a entrar em congruência com o que eu sou. Porque se eu estou bem, porque se eu estou feliz, eu consigo passar isso para as pessoas. E aí as pessoas que eu estou inspirando vai querer estar do meu lado. As pessoas que eu estou inspirando, eu preciso estar perto dessa menina, porque a energia dela, uau, já viu a energia dessa menina? É contagiante. Agora, quem é que quer ficar do lado de pessoas que estão o tempo inteiro reclamando? Que nada dá certo, que tudo que vai fazer o pneu fura, que isso e aquilo, fica o tempo inteiro se auto-sabotando. Ninguém quer. Aí a pessoa fala assim, será? Nós temos que ser uma pessoa sempre proativa. E nunca reagir. Porque quando nós estamos reagindo ao meio, nós estamos fazendo o que o meio quer e não o que a gente quer. E aí quando a gente não faz o que a gente quer, a gente passa a não mais fazer e não mais entrar na frequência que a gente precisa. A gente não vibra naquela frequência. E aí a gente passa a frustrar, vem a frustração, vem a depressão, vem a ansiedade. Porque a gente está querendo sempre as coisas para ontem. E não é assim. A partir do momento que eu aprendo, entendi, Cidiane, então eu preciso trazer para a consciência, né? Vamos voltar aqui. Eu preciso trazer para a consciência o meu eu ideal, quem eu sou, porque quando eu passo a entender os meus valores, quem eu sou, eu passo a analisar o meu trabalho. E se esse trabalho, como a Elis disse aqui, que ela falou que ela quer abrir um consultório, mas se ela disser que você tá aí, né, Elis? Então responde pra gente, qual que é o seu eu ideal? Fala pra gente, se ela disser pra gente que ela quer ser livre, será que esse trabalho que ela tá querendo arrumar um lugar, que eu preciso de um lugar fixo, vai trazer essa liberdade que ela quer? E aí o que vai acontecer? Ela vai se sabotar, porque ela não vai atender. E aí ela vai dizer que está sem dinheiro. Porque assim, pela quantidade de cursos que ela fez aqui, ela gastou um bom dinheiro. Mas ela não tem dinheiro para abrir o escritório, para abrir realmente um lugar para que ela possa atender. Olha só a incongruência. Então, quando eu passo a entender, nossa, então o que eu preciso fazer para entrar em congruência com o meu local de trabalho? Eu preciso atender online, eu vou fazer palestras, eu vou atender em grupo, eu vou fazer um curso específico para atender essas pessoas em grupo fechado no Zoom, ou eu vou fazer um grupo fechado num lugar específico para que eu possa ter um retorno ainda melhor no que eu estou buscando. Então, assim, ela tem que entrar em congruência. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, Elis, é se isso que você está buscando está em congruência com o seu eu ideal, tá bom? Outra coisa que seria interessante você buscar é o coletivo. Como que tá a sua energia com relação às pessoas que estão à sua volta? Dá uma olhada na sua energia. 3 coisas. O que você está entregando para essas pessoas que você está recebendo? Porque tudo que a gente entrega
a gente recebe. Isso é a lei universal, é a lei da gravidade, não tem como ser diferente. Então, tudo que a gente que vai, volta na mesma proporção ou igual. Então, como que está a sua energia com relação a isso? A terceira coisa é a sua capacidade. Eu já percebi que o autoconhecimento você tem muito. O que você precisa agora para desenvolver ainda mais a capacidade na sua área? Você precisa de autoconhecimento? Você já tem. Você precisa entender mais sobre o marketing digital dentro da sua área específica. Você precisa entender que tipo de autoridade que aquelas pessoas estão fazendo, que o seu concorrente está fazendo, o que você pode fazer para agregar. Porque assim, gente, vamos ser francos, a gente não precisa inventar a roda. A roda ela já existe. A gente só precisa aperfeiçoar do nosso jeito. Simples assim. Então, qual é a competência que você precisa? Quem são as pessoas que estão te inspirando e que você olha e fala, uau, eu quero ser igual àquela pessoa. Qual é a biografia dela? Busque isso. Eu tenho certeza que se você responder essa pergunta, você vai achar a chave para a sua saída. E aí sim, você vai ter foco. E quando tem foco, você vai ter o quê? Clareza. E automaticamente, quando você tem essa clareza, você vai fazer o quê? Entrar em ação. E quando você entra em ação, você tem sucesso. Não tem como ser diferente. Isso é uma regra para todo mundo. Ok? E a última coisa para a gente finalizar essa live, da pergunta da Elis, do desafio de 7 dias, que nós estamos com um grupo fechado, né, do grupo do WhatsApp. Quem quiser saber mais, entra no meu site, cidianesaraiva.com, se cadastra lá, que aí assim que a gente abrir a nova turma, né, a gente coloca vocês lá dentro para vocês entenderem como funciona, que a força de vontade somente não é o suficiente para a gente alcançar nossos objetivos. Porque se fosse, a gente seria mais magra, a gente seria mais bonita, a gente teria a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Não é verdade. Somente a força de vontade não é o suficiente. Nós temos que entender que o meio externo influencia, sim, diretamente na nossa vida. E o que fazer para entrar em congruência e fazer com que esse meio externo a gente passe a minimizar o problema e a atrair aquilo que a gente verdadeiramente precisa para que a gente possa entrar em congruência com os nossos valores e aí sim a gente buscar o sucesso que a gente precisa, tá bom? E a última coisa que você precisa fazer, Elis, é o que? A colaboração. Quando a gente passa a agregar, né, os valores, quem eu sou, eu passo a colaborar com as pessoas. E aí eu passo a entrar em congruência com tudo aquilo que eu sou. Eu passo a me concentrar mais nos meus sentimentos, eu passo a ter uma energia completamente diferente e automaticamente os significados que eu dou. Eu acho que esse tal de medo, né, é a gente que coloca isso. Porque quando a gente entende, a gente não pode deixar o nosso medo de lado. Tudo bem que a gente pode vir falar desse medo numa próxima live. Mas só para falar rapidinho aqui para a Tri, que não o medo nada mais é que é um sentimento que a gente não pode deixar de lado porque a gente está sentindo. A gente tem que entender por que a gente está sentindo aquele medo. Né? E automaticamente, quando a gente passa a entender, a gente passa a entrar em um acordo. É como se a gente estivesse conversando com uma outra pessoa, entende? Quando eu entendo qual é o meu medo, eu passo a perguntar por que eu estou sentindo isso. E aí eu passo a responder a pergunta que eu estou sentindo. Então eu não posso simplesmente vou deixar esse medo de lado. Quando a gente tem medo, a gente não pode deixar esse medo de lado. A gente tem que entender esse medo, conversar com ele e perguntar para esse medo, por que você está com medo? Medo de falar em público? O que me faz medo de falar em público? Medo de falar em palestra? Muita gente tem. Né? Eu tinha muito medo de fazer uma live igual aqui que eu estava. Eu falava, meu Deus, eu suava, falava, meu Pai eterno, o que as pessoas vão pensar? Olha só. Aí eu fiquei conversando com os meus medos. Eu comecei a perguntar e falar com ele. Mas você tem medo por quê? Eu não sou diferente de ninguém. Né? Se eu tenho autoridade, se eu sei daquilo que eu estou falando, por que é o medo? Né? Agora, claro que se eu respondi todos esses meus medos, então aí a gente vai com medo. Por quê? Porque a gente já sabe de tudo. Esse friozinho vai ter. E depois ele vai simplesmente desaparecer. Mas a gente tem que colocar, sim, em ação. Tá bom, Tri? Agora, então só para finalizar, eu quero agradecer muito mesmo a participação, com medo mesmo. Isso aí, Isa. Então, mas vamos que dá tudo certo, sabe? Eu sou a prova viva disso. Verdade, visualizei agora o que preciso fazer. Ai, que linda, Andrade. Eu fico tão feliz, sabe, de ouvir você falando isso e de poder, de alguma forma, entregar um conhecimento e ajudar, porque, assim, há muito tempo eu passei por tudo isso, né? Não tem como
não ter passado. E eu acredito que essa é a minha missão de vida, da mesma forma que é a sua aqui. Né? O que a gente precisa agora fazer é aprimorar e não ficar pensando que eu quero as coisas para ontem. A gente fica ansiando. E aí o que acontece? Quando a gente deixa de pensar, de falar, meu Deus, eu preciso, a gente passa de focar no momento presente. E quando eu paro de focar no momento presente, o que acontece? Eu passo a viver o futuro ou a viver o passado. Mas eu não estou vivendo aqui. Porque não tem como, né, gente? Eu plantar hoje, amanhã eu já colher. Tudo tem um processo na vida. Agora, o importante é se colocar em ação, entender qual é o problema. E desse problema, a gente buscar esse conhecimento que a gente precisa e colocar em ação. Simples, assim. Sidiane, mas não é fácil. Não é fácil, mas não vai ser fácil nunca para ninguém. Agora, a gente não pode desistir. Porque se a gente desiste, a gente está perdendo de mostrar a nossa melhor versão. E todas nós nascemos com os dons e com os talentos. A gente só precisa aprimorar. Entende? E principalmente hoje, com a tecnologia que nós estamos tendo, é muito mais fácil a gente levar o nosso conhecimento para o mundo. Agora, como fazer? Existem metodologias maravilhosas e dentro do grupo, Elias, esse marketing que você tanto está buscando, você vai encontrar. Porque isso que você está buscando e essa clareza que você está buscando, você vai entender tudo isso quando você finalizar na semana que vem. E aí sim, o marketing vai ser apenas um complemento da junção do que você precisa para encontrar o propósito da sua vida. E claro, impactar milhares de pessoas como você está querendo, tá bom?